Para a Laís, porque a Laís já está com um advogado de defesa que representa o Arthur Rockenbach. Eu queria perguntar para você, Laís, a primeira pergunta para fazer para o advogado é se ele teve acesso ao cliente hoje, se ele participou junto dessa audiência de custódia, o que o Arthur fala, o que ele conta para o juiz ou para a juíza sobre tudo que aconteceu ontem, de quarta para quinta, Laís? Pois é, Parra, nós estamos aqui então com o Dr. Mauro Martins, ele inclusive está atendendo aí, conversando sobre esse caso, trazendo mais informações. Doutor, a primeira pergunta que o Parra faz é em relação a essa audiência de custódia, né? O senhor pôde acompanhar, como é que foi aí esse depoimento do Arthur com o juiz? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. A audiência de custódia só foi ali para verificar as questões, como foi a prisão dele. Em relação ali, novamente, ele questionou a questão do atendimento médico. Foi informado que na autoridade policial, perante ali a delegacia, que um médico ali relatou que ele se recusou a ser atendido por um hospital, ser encaminhado para o hospital. Em nenhum momento foi perguntado ao mesmo. E novamente ele reiterou isso na audiência de custódia, demonstrando ali que não foi oferecido esse atendimento aí para ser encaminhado ao hospital. O juiz ali que presidiu a audiência solicitou para que ele fosse atendido, seja encaminhado para um hospital, diante das lesões ali que ele tem na face, no peito, nos braços. E também aí reiteramos ali um pedido ali, tendo em vista que o exame que solicitamos demorou a ser feita a colheita desse material. Esse material foi feito a colheita aí após as 15 horas da tarde. Sabemos que o medicamento que o mesmo tomou ali tem uma meia-vida curta de 4 horas. Então solicitamos ali para o judiciário, ali para o juiz que presidiu a audiência, para que seja feito o exame toxicológico de larga janela, né? Para que assim possa colher o material e juntar aos autos esse exame. Em relação a agora, né, qual que é a expectativa de vocês? Também a gente trouxe aí algumas versões, né, que ele falou sobre essa questão do remédio, também a questão da bebida alcoólica. O senhor acha que é possível realmente comprovar que isso aconteceu e de que forma isso também impacta aí nas decisões realmente aqui do judiciário? Então, depende do laudo, a gente vai guardar o laudo, vira o laudo. O senhor Arthur relatou, né, que fez uso desse medicamento, foi juntado no processo já a declaração médica que foi prescrita esse medicamento. E então aí nós reiteramos esse pedido para que seja feita a colheita de forma ali que consiga demonstrar que houve essa substância, que há essa substância ali no exame. Doutor, em relação ao momento ali da prisão, assim, as informações que o senhor levantou, ele chegou a confessar ali na hora o crime, também tem a questão do atendimento médico, né, do SAMU, porque o SAMU foi lá para constatar a morte da vítima, mas também, né, teria feito esse primeiro atendimento e ele disse que não tinha consumido nenhum tipo de remédio. Essa abordagem, essa primeira abordagem, o que o Arthur relatou e também, assim, se isso realmente confronta aí as informações também da polícia e também do SAMU. Como que o senhor vê isso? O que ele explicou para o senhor daquele momento realmente que aconteceu a prisão? Olha, sinceramente eu não sei qual foi a conversa ali. Ele somente acordou quando a polícia arrombou a porta. Estava praticamente ali sob efeito de medicamento, sob efeito do álcool. Ele relatou para mim e novamente relatou na audiência de custódia que não foi ofertado esse atendimento, não foi feito pergunta a ele nenhuma. Simplesmente apareceu esse informativo, não estou tirando a credibilidade daí das pessoas ali, do SAMU ou até dos policiais, mas é o que ele trouxe no nosso relato, tem ali um informativo, esse informativo ali por parte do SAMU não está assinado pelo meu cliente, então, através disso, por isso nós pedimos aí essa questão do laudo, para fazer esse exame, para poder coletar o material e aí, com o resultado, confrontar com aquilo que o senhor Arthur está mencionando, que menciona desde o início. Algo que chamou a atenção é essa questão, né, das roupas e também do combustível, a gasolina que existia na casa. Ele chegou a dizer se ele saiu para comprar esse combustível? O senhor tem alguma informação em relação a isso? Ele relata que não saiu da casa, não há ali informativos ali de roupas, não trouxe ali informações, não foi trazida aos autos a perícia acerca disso. Então não podemos ainda antecipar nada porque não tem isso nos autos. Então são relatos ali que foram relatados ali. Então quando estiver nos autos aí a gente vai se manifestar, mas a princípio não tem nada nos autos acerca disso.
Doutor Parra também tem uma pergunta para o senhor. Parra, pode perguntar que eu passo aqui para o doutor a informação. Queria perguntar, Laís, o seguinte, horas depois do crime, agora, hoje, nessa sexta-feira, 24 horas depois que ele foi preso, ele tem noção da gravidade do que aconteceu, da complexidade do que aconteceu, da barbárie que foi registrada naquela casa? Se a ficha caiu por o que aconteceu? Qual que era o Arthur ontem e como é que era a reação do Arthur hoje? Queria que você perguntasse isso para o advogado. Doutor Parra pergunta, hoje, né, depois do que aconteceu, daquele momento de choque, dessa prisão, ontem, né, o senhor disse que ele estava bastante abalado, enfim, trouxe algumas informações, mas e hoje, depois, né, que a poeira baixa, dele entender a complexidade de tudo que aconteceu ali dentro da casa, ele chegou a dizer se ele se arrepende ou qual que é o sentimento dele hoje, depois de entender o que aconteceu ali? O sentimento dele é o mesmo de ontem, extremamente abalado. Volto a dizer, o casal ali estava muito bem, tinha as brigas como qualquer outro casal tem, nada de histórico de agressão, que foi até relatado aí por outras pessoas. E novamente hoje aí conversa com ele, se emocionou. Então eles estavam vivendo aí uma paixão ali, os dois, e é fato, é noticiado até na mídia, através dos stories ali que eles. Então a relação do casal ia muito bem. Então, para ele, assim, está extremamente difícil toda a situação. Acredito aí também, tanto para a família da Cláudia, para a família do Arthur, é um momento difícil. Então, aí peço aí que todos aí aguardem o resultado desses exames, evitar aí comentários depreciativos, tanto para um quanto para outro. E tem um processo aí, um longo processo aí à frente, e várias pessoas ainda têm que ser ouvidas, documentos ainda a ser juntados aos processos para depois chegar a alguma conclusão. O senhor comentando em relação ao tipo de relacionamento que eles mantinham, até os familiares confirmaram, né, que eles tinham um relacionamento bom, tinham algumas brigas por conta desse ciúme. A irmã dela, na verdade, chegou a falar sobre esse ciúme excessivo. É algo que chama mais atenção ainda, né, porque o fato dele falar que estava tão bem e o caso que aconteceu, né, doutor? O senhor entende, assim, como que esse caso ganha essa proporção e ele comentou por que ele teria, né, desferido esse golpe de faca, enfim, ele chegou a comentar alguma coisa com o senhor? O relato dele é que houve a discussão entre os dois por conta do celular, que ela quis ver o celular. Ele relata que a senhora Cláudia ali, ela tinha um ciúmes grande mesmo, só que perante terceiros ela não demonstrava isso. Quando estavam os dois juntamente, ali somente os dois, é onde aconteciam os fatos aí que foram até relatados de discussões. A irmã do senhor Arthur aí foi ouvida, também relatou informações nesse sentido, que inclusive, muitas vezes, quando ele ia se encontrar com a irmã ou com alguém da família, ele não poderia comunicar, a Cláudia não podia saber, não podia fazer postagem, porque ela se incomodava, não gostava. Então, por isso que vamos aguardar o final aí de toda essa investigação, todos esses elementos. Fato é, a discussão, houve uma discussão por conta do celular dele, aí gerou essa discussão, gerou a briga. E ele relata aí que ela foi para cima dele, ele relata ali que ela pegou faca, ele relata ali que em um dado momento ali na discussão ela falou que ia cortar o membro dele. Então, e ele relata que os dois estavam numa boa ali, curtindo, já tinham tomado 2 garrafas de vinho, já estavam na 3ª garrafa, e é onde que começou essa discussão. E ele relata também que fez uso desse medicamento. A família pode confirmar esse uso de medicamento? Por exemplo, se o exame não comprovar, às vezes um familiar que tem acesso a isso, ele chegou a apresentar alguma receita, algum tipo de remédio, ou isso fica mais para depois, essa apresentação desse tipo de prova? Sim, o documento já está no processo, a gente já juntou. Hoje, inclusive, o médico que prescreveu já forneceu o documento, já foi juntado nos autos. Ontem, em depoimento, a irmã já confirmou que ele estava fazendo uso. Então, isso tudo que foi relatado está sendo comprovado e o exame vem reforçar isso. É interesse da defesa, é interesse aí até da sociedade, é interesse da verdade real que esse exame venha. Esse exame toxicológico aí de larga janela venha para que comprove a alegação que o mesmo está falando. Tá certo, doutor, muito obrigada pelas informações. Então é isso, Parra, a gente conversou então com o Mauro Martins, que é advogado de defesa do Arthur, e a gente segue aí acompanhando esse caso. Eu volto com você. Obrigado, Laís. Obrigado, doutor Mauro Martins.